Ótimo. Liana, eu queria passar para um outro assunto também muito difícil de se tratar. Vou até pegar aqui a matéria da própria Câmara para a gente abordar, porque está em discussão lá um projeto de lei na Câmara dos Deputados que prevê pena de homicídio, equiparação da pena de homicídio para aborto após a 22ª semana de gestação. Pena valerá inclusive para os casos previstos em lei, né? Gravidez resultante de estupro, gravidez de bebês anencéfalos, né? Gravidez em que coloca o risco da mãe, coloca em risco a vida da mãe, né? Então, todos esses casos são previstos em lei. Como é que você vê a tramitação de um projeto como esse? Tem uma matéria no G1 da Sadi com o autor do projeto, que é o deputado Sócines, que é do PL. Deputado Sócines Cavalcante, PL do Rio de Janeiro. Ele faz ali uma série de argumentações para defender o projeto, mas uma das argumentações que chamou a atenção é que ele diz o seguinte, que ele está fazendo tudo isso, colocando esse projeto, e ele acredita que será aprovado com uma margem bastante ampla de votos, e ele diz, inclusive, ele faz essa linha, né, dizer que o PT vai liberar a votação para os seus parlamentares, etc., mas ele está colocando tudo isso para ver o Lula vetar. E por que ele quer ver o Lula vetar? Segundo ele, né, na entrevista que ele deu a Andréa Sadi do G1. Ele quer ver o Lula vetar porque aí, segundo ele, a carta que o Lula assina aos evangélicos vai demonstrar que ele não é contra o aborto, na verdade ele é a favor do aborto, nessa tese do deputado. A tese, então, de um projeto com esse nível de absurdo é justamente para criar um ambiente político contra o presidente Lula. A tese se desmonta por si, né? Porque o Lula é contra o aborto, já se posicionou sobre isso, é uma posição individual dele. Lula não vai vetar nunca. Não, e Lula também não é a favor de derrubar uma lei que já está em vigor, de um direito das mulheres conquistados ao longo desse período, e de um direito que é um direito que dá às mulheres, e principalmente às vítimas de estupro, por exemplo, uma condição que nem na ditadura, nem no período mais conservador deste país, na década de 40, se queria mudar. E essa gente tenta fazer isso por um puro jogo político, né? Como é que você vê a proposta como essa e com esse fundo, né? Eita, tem um balãozinho subindo aí. Não me pergunte, é a segunda vez que acontece isso daí. O Léo não me ensinou, mas ele postou, de manhã ele estava lá no Bom Dia, ele falou que é uma tecla aí que faz isso. Eu não sei ainda, vou mas aprender. Eu tô no celular, eu não tenho nem Eu mas tava, enfim. meu computador não teve jeito, não entrou, por isso eu me atrasei um pouquinho, aí eu disse, não, vou entrar logo no celular, senão daí vai ficar brava comigo. Olha só. Vou até ver minha bateria aqui, que agora me ocorreu. Não, tem bastante. Tem bastante. Olha, vamos lá. Esse é um tema complexo. Muito. Começo dizendo que eu, como católica, sou contra o aborto. Essa é a minha convicção religiosa. E ninguém tem o direito de cercear a minha convicção religiosa. Como católica, eu sou contra o aborto. Só que o Estado é laico e as minhas posições religiosas, elas têm que permanecer na esfera da minha subjetividade e da dignidade humana. Como jurista, é um horror esse projeto de lei. Na verdade, nós precisamos avançar com urgência para a radical despenalização do aborto. Então, estou dizendo isso como alguém que tem profunda convicção religiosa contrária ao aborto. Mas que também sei, como jurista, que não existe injustiça maior de gênero do que penalizar o aborto.
O aborto precisa ser radicalmente despenalizado. E se, por acaso, algum parlamentar, alguma parlamentar estiver me ouvindo, eu acho que esse é o momento de propor um projeto de lei para a despenalização absoluta do aborto. E mais, já tive essa conversa com grupos de evangélicas, com grupos de católicas, e sempre a conversa começa assim: o PT apoia o aborto. E eu sou uma parlamentar petista. E eu digo não. E quando eu começo a conversar com evangélicas e católicas, que assim como eu, são radicalmente contra o aborto, eu pergunto a elas. E aí eu vou pedir que a comunidade me escute e principalmente os parlamentares do campo da esquerda me escutem. Porque a gente não pode travar esse debate em que quem é a favor da despenalização total do aborto no Brasil é radicalmente minoria. Nós somos minoria. A gente não pode iniciar esse debate simplesmente nos colocando do lado oposto da maioria, porque senão a gente não consegue mudar o posicionamento sobre esse tema. E esse não é um tema que deveria ser definido pelo presidente Lula, porque ele é presidente, ele não é legislador. É um absurdo a gente ter que colocar nas costas do Lula a responsabilidade por vetar um projeto de lei ou sancionar o projeto de lei. A regra é sancionar. A gente não pode não eleger um número suficiente de parlamentares que nos representam e depois querer que o presidente mate tudo no peito. Isso é absurdo. Esse é um momento que nós devemos aproveitar, já que a direita está fazendo essa bagunça. Nós temos que aproveitar para avançar o debate e conquistar mentes e corações. Eu vou dizer, é possível conquistar mentes e corações. Vou repetir, é possível conquistar mentes e corações de católicas e de evangélicas. É possível conquistar mentes e corações da maioria da população brasileira que hoje é a favor da criminalização do aborto. Por quê? Porque as pessoas não entendem a diferença entre ser contra o aborto e ser a favor da criminalização do aborto. As pessoas não entendem. Talvez entre a comunidade 247, que está nos ouvindo agora, que é profundamente esclarecida, esteja havendo dúvidas em relação ao que eu estou falando. Talvez haja pessoas que estejam achando que a minha fala é contraditória, quando não é. Basta eu entender que o Estado é laico e que eu posso ter uma posição religiosa e outra posição jurídica, porque elas não são antagônicas. Crime não é pecado e pecado não é crime. Quando eu digo que eu sou radicalmente contra o aborto porque é a minha convicção religiosa, eu estou dizendo que para mim aborto é um pecado. Pecado é uma esfera religiosa. Não significa dizer que para mim aborto é crime. Para mim aborto deve ser completamente descriminalizado. E quando eu converso com católicas e evangélicas, eu consigo fazê-las entender que são coisas diferentes. E quando eu pergunto, você conhece alguma mulher que já abortou? Todas conhecem. Todas conhecem. Ou elas mesmas, porque o fato de ser católica e o fato de ser evangélica não significa que elas nunca cometeram um pecado. Ou elas mesmas abortaram, ou uma filha, ou uma sobrinha. Todas conhecem mulheres que já abortaram. E aí a gente pergunta para elas,
você acha que essa mulher que você conhece, que já abortou, essa mulher deveria ser presa por ter abortado? Todas dizem não. Então, qual é a dificuldade que nós temos? A dificuldade é as pessoas entenderem que pecado é uma coisa e crime é outra. A dificuldade é fazer as pessoas entenderem que não se deve prender, encarcerar uma mulher que praticou aborto, muito mais num caso em que ela foi estuprada, nos casos em que há risco de vida para ela ou para o feto, que são os casos que já são previstos hoje na legislação desde 1940. Mas nós tínhamos que avançar para a despenalização total do aborto. Inclusive porque sem isso, a gente não consegue avançar em outras políticas, como, por exemplo, a da adoção. Se essa mulher não procura o Estado no momento de crise, ela não vai receber apoio. Se ela foge para fazer um aborto numa clínica clandestina ou em casa, essa mulher, ela está se escondendo do Estado no momento em que o Estado deveria apoiá-la. Deveria oferecer para ela outras alternativas. Essa proposta tem um fator que você trouxe aí que eu acho que incrementa com essa informação. Caso a lei seja aprovada, o aborto seria equiparado ao crime, como eu disse, de homicídio simples. Né? Homicídio simples. Artigo 121 do Código Penal. A pena para esse caso é de 6 a 20 anos, homicídio simples. No caso de estupro, o artigo 213 do Código Penal, a pena mínima é de 6 anos, quando a vítima é adulta e pode chegar até 10 anos. Quando o estuprador nunca é preso. Exato. Então, a probabilidade da mulher, né, que sofreu estupro, o conto da Aia, ser penalizada com uma pena maior, da Aia. Né? É o conto da Aia. A gente está voltando para uma sociedade medieval, é o conto da Aia. Não existe possibilidade. Outra coisa, simplesmente a mulher é penalizada e não há nenhuma punição para o homem. Nós continuamos não falando do maior caso de aborto no Brasil, que é o aborto que acontece porque o marido, o companheiro, o namorado pegam a mulher pelo braço e levam para a clínica de aborto e dizem: se você não abortar, eu te largo. Onde é que isso está escrito aqui no projeto de lei dos evangélicos? Não está. Não tá. Qual é a pena para o homem que força a mulher a abortar? Não tem. Às vezes o sonho da mulher é ter o filho e o homem carrega ela pelo braço e obriga ela a abortar. Mata ela, obriga. Tem muitos que matam. Mata, obriga ela a abortar. Onde é que está aqui? Minhas amigas evangélicas, minhas amigas católicas, esse é o projeto de lei. Minhas amigas evangélicas, minhas amigas católicas, minhas amigas cristãs, minhas amigas que são contra o aborto, porque o aborto é pecado. Minhas amigas, é com vocês que eu quero falar, é com vocês que eu quero falar. Aqui está o projeto de lei do PL, do PP, que quer transformar o aborto em homicídio simples, inclusive nos casos em que a mulher foi estuprada. Minhas amigas, neste projeto de lei não tem uma única palavra sobre o homem que arrasta a mulher pelo braço para fazer o aborto, que vocês sabem, minhas amigas, vocês sabem que é a maior parte dos casos. O homem força a mulher a fazer aborto quando a mulher não quer. Cadê? Onde é que está isso aqui na lei? Não tem.
Agora, a mulher que é vítima de estupro, essa mulher vai ser considerada uma homicida. Eu pergunto a vocês que são cristãs, que são católicas, que são evangélicas, se vocês concordam com isso? Se vocês concordam que uma mulher que faça um aborto porque ela foi estuprada, que essa mulher seja presa? Eu também quero perguntar se vocês concordam se qualquer mulher, em qualquer circunstância que tenha feito um aborto, se essa mulher merece ir para a cadeia. Se essa mulher não pode, eventualmente, se arrepender, ir aos pés de Cristo e pedir perdão. E se Deus pode perdoar, por que essa mulher vai para a cadeia? Por quê? Está na hora da gente falar em despenalização total do aborto. O aborto não pode ser considerado um crime. Por mais que ele seja um pecado, ele não pode ser considerado um crime. Exatamente. O Edson Maranzoni, acho que você precisa entender e se colocar no lugar de uma mulher aqui para você entender isso, porque a gente sabe que coação existe, está tipificado, mas não é disso que se trata, né? Não se trata de somente o crime de coação, se trata de mulheres serem compelidas a fazer isso por outras razões, e aí as condições que essa mulher tem que fazer isso, em geral, não é oficial, ela não vai no hospital oficialmente e pede, e isso já acontece por outras vias, muitas mulheres morrem por conta disso. Tem mulheres que resistem a não fazer esse aborto e o homem vai lá e mata ela. Tem tipificação para isso? Tem. E a gente sabe que tem, mas muitas vezes... Não tem, eu digo para o homicídio, dele ir lá matar ela. Mas não tem essa agravante. Não tem tipificação para o homem. Essa legislação, toda a legislação brasileira, e eu volto a dizer por isso, eu sou radicalmente defensora da completa despenalização do crime de aborto. Da completa despenalização. Por quê? Porque é uma violência de gênero. É uma violência de gênero. Não tem uma linha, uma palavra dedicada ao homem aqui. Quando a maior parte... Sabe por que não tem uma linha, uma palavra dedicada ao homem aqui nesse projeto de lei? Uma linha dedicada ao homem que leva a mulher pelo braço para fazer o aborto, e isso para ele não é crime de estupro. Para ele não é crime de aborto. Ele levar a mulher pelo braço e forçar a mulher a realizar um aborto não é crime. Sabe por que não? Porque adivinha quem é que leva a mulher para as clínicas clandestinas de aborto? Adivinha quem é que leva? Adivinha quem é que leva? A filha. Adivinha quem é que leva? A amante. São as mesmas pessoas que assinam. São estes os homens tradicionais de família. Estou aqui rasgando, porque lixo é lixo. São esses homens, esses políticos, chefes da família tradicional brasileira, que levam a sua filha para fazer aborto porque ela não casou ainda e não pode engravidar, que levam a sua amante para a clínica de aborto. São esses mesmos safados que assinam esse projeto de lei, que levam a mulher pelo braço para fazer o aborto, e por isso o ato do homem que compele e coage a mulher a abortar não é considerado crime de aborto. Uhum. Liana sempre aqui com a gente, fazendo esforço de estar junto aqui, mesmo com as atividades do seu mandato. Vou embarcar aqui, Paulo Moreira Leite. Paulo, tudo bem, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, amigos e amigas da TV 247. Parabéns, dona Liana. Maravilhoso depoimento, maravilhoso, histórico. Nem vou repetir que tem que fazer, tem que recortar, tem que distribuir. Realmente é uma discussão profunda sobre o aborto, profunda de uma pessoa que é contra o aborto. Inteiramente contra o aborto, motivos assim compreensíveis, e ao mesmo tempo totalmente a favor da legalização. É alto nível, né? É um debate de alto nível, não fica nesse... É um debate de alto nível. Quem sabe separar religião e legislação? Lei e religião são muito diferentes, é maravilhoso.